Tá vendo essa pessoa aqui cambaleando e caindo? E esse aqui que nem consegue se levantar e precisa ser carregado? Parece cena típica de uma noite de bebedeira, não é mesmo? Mas, e se eu te dissesse que nenhum deles bebeu sequer uma gota de álcool? Na verdade, tudo o que eles consumiram foi mel. Não acredita? Então dá uma olhada nessa cena que viralizou em 2022, a famosa ursa chapada. As imagens mostram o filhote balançando e choramingando, completamente debilitado, sentado de barriga para cima na traseira de uma caminhonete. Ele havia acabado de ser resgatado na floresta, onde foi encontrado nesse estado depois de comer. Adivinhem o quê? Mel. Quer saber mais? Então continue com a gente. Hoje, o Belo Mundo te leva ao Nepal para desvendar o intrigante mel louco, uma iguaria tão poderosa que é capaz de causar alucinações e que inclusive já foi usada como uma verdadeira arma biológica. Número 1. Localização e dados geográficos. O Nepal pode até ser pequeno em tamanho, mas quando falamos de sua grandiosidade natural, ele é imbatível. Espremido entre dois gigantes, a China ao norte e a Índia ao sul, esse país montanhoso guarda algumas das paisagens mais impressionantes do mundo. Com uma área de cerca de 147 mil quilômetros quadrados, ele se destaca como o coração da cordilheira do Himalaia. E aqui vai uma curiosidade. Foi o próprio povo local que deu nome à cordilheira mais famosa do mundo, chamando-a de Himalaia, que significa morada da neve. Ao norte, o Himalaia se ergue como uma verdadeira muralha, dominando o horizonte com picos que parecem desafiar o céu. Entre eles, claro, está o Everest, ou Sagarmatha, como é chamado por lá. Não é só o ponto mais alto da Terra, mas também um símbolo de coragem e fascínio para quem sonha em conquistá-lo. E o contraste que essa região oferece não para por aí. Ao sul, encontramos as planícies subtropicais do Terai, com suas florestas densas, terras incrivelmente férteis e uma biodiversidade que impressiona qualquer um. O que torna tudo ainda mais fascinante é o clima, que varia tanto quanto suas paisagens. Nas altitudes elevadas do Himalaia, as temperaturas podem cair para impressionantes 50 graus negativos no inverno, tornando-se um desafio até para os mais experientes montanhistas. Já nas planícies do Terai, os termômetros podem superar os 40 graus Celsius no verão, criando um ambiente quente e úmido, ideal para o cultivo de arroz e outras culturas. Durante a primavera e outono, especialmente em cidades como Katmandu, as temperaturas são mais agradáveis, girando em torno de 25 graus Celsius, atraindo visitantes do mundo todo. Essa diversidade climática faz com que o território tenha desde neve eterna nas montanhas até florestas tropicais em sua parte mais baixa, criando um espetáculo da natureza que é impossível de ignorar. Número 2. História. Se as montanhas do Nepal são grandiosas, a história desse país não fica para trás. Por séculos, o território era um verdadeiro quebra-cabeça de pequenos reinos, todos disputando poder e território. Mas aí, no século XVIII, surge um nome para mudar tudo: Prithvi Narayan Shah, o rei de Gorkha. Esse personagem decidiu que era hora de unir o que parecia impossível. Região por região, ele foi conquistando terras e moldando o que hoje chamamos de Nepal. Mas como toda boa história, nada foi fácil. Ele enfrentou guerras locais e ainda teve que lidar com os britânicos, que já começavam a cobiçar a região. Depois de muita batalha, o Tratado de Sugauli, assinado em 1815, fez o Nepal perder algumas terras, mas garantiu um feito raro: manter sua independência longe das garras do Império Britânico. Agora, a história dá uma virada digna de novela. No século XIX, a dinastia Hana assumiu o controle com estilo, ou melhor, com sangue, após o massacre de Koth, eliminando rivais políticos sem dó. Eles governaram por mais de 100 anos, isolando o país do resto do mundo. Enquanto o povo sofria,
os Ranas viviam no luxo, até que, em 1951, a revolta chegou com força, e com uma ajudinha da Índia, os Ranas foram derrubados. Mas você acha que acabou? Em 2001, o Nepal foi palco de uma tragédia digna de filme de suspense. Um massacre eliminou boa parte da família real, levando Gyanendra, irmão do rei morto, ao trono. Ele tentou centralizar o poder em 2005, transformando o país na última monarquia absolutista do mundo. Mas como era de se esperar, o povo não aceitou. Protestos massivos e pressão dos maoístas acabaram com séculos de realeza. Em 2008, o Nepal virou uma república democrática. Dá para acreditar? Essa história tem mais reviravoltas que muito roteiro de Hollywood. Número 3. Povo e cultura. Você já está fascinado pelo Nepal, não é? Mas segura aí, porque se as paisagens e a história impressionam, as pessoas que vivem por lá são ainda mais incríveis. Com 12 etnias diferentes, o país é um caldeirão cultural. Os Nepalis são o grupo mais numeroso, mas os que mais despertam curiosidade são os Sherpas. Esses caras não são só guias, são lendas vivas. Já viu aquelas imagens de alpinistas escalando o Everest? Pode ter certeza de que tem um Sherpa carregando toneladas de equipamentos e mostrando o caminho. Mas o que os torna únicos é a adaptação absurda ao ambiente. Eles vivem onde o oxigênio é rarefeito e as temperaturas congelam até o pensamento. Curioso como o corpo humano consegue se adaptar a situações extremas, não acha? Mas você sabia que essa capacidade não é exclusiva dos Sherpas? Um exemplo impressionante de viver nas alturas vem de La Rinconada, uma cidade peruana localizada a mais de 5.000 metros de altitude. Por lá, os moradores de longa data também se ajustaram a condições inimagináveis, uma espécie de mutação. Mas não é somente a mutação que chama a atenção. Esse local guarda histórias tão intrigantes quanto brutais, incluindo até sacrifícios humanos. Se quiser saber mais, não perca o vídeo. La Rinconada, a vida no lugar mais alto do mundo. Voltando ao Nepal, esse país não se resume a montanhas e aventuras. Sua riqueza cultural e espiritual é simplesmente fascinante. Cerca de 80% da população segue o hinduísmo, uma herança direta da influência indiana. Mas não dá para ignorar a importância do budismo por aqui. Afinal, estamos falando do berço de Buda. Sim, Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu em Lumbini, no meio de um palácio luxuoso, como um verdadeiro príncipe. Mas foi sua decisão de abandonar a riqueza para buscar o propósito da vida que o tornou uma figura tão marcante. Depois de anos de meditação e autoconhecimento, ele atingiu a iluminação e se tornou o Buda que conhecemos hoje. E mais ainda tem mais. Sabe que ano estamos aqui? 2080. Não, você não ouviu errado. Enquanto o resto do mundo segue o calendário gregoriano, o Nepal usa o Vikram Samvat, uma combinação única de ciclos solares e lunares. Para completar, o ano novo deles não começa em janeiro, mas em abril, durante o festival de Biscuit Jatra, uma celebração cheia de cor, alegria e tradições que só esse país poderia oferecer. Mas, se algo chama tanta atenção no Nepal quanto Buda, o calendário e o Everest, com certeza é uma substância doce, alucinógena e muitas vezes perigosa, o famoso mel louco. Número 4. Abelhas e coleta. Antes de entender o que torna esse mel tão especial, precisamos falar das suas fabricantes. Porque, convenhamos, elas já são um espetáculo à parte. O mel louco é produzido por ninguém menos que as maiores abelhas do mundo, as abelhas gigantes do Himalaia, Apis dorsata laboriosa. E essas impressionantes criaturas não se contentam com qualquer lugar para construir suas colmeias. Elas escolhem penhascos íngremes, a mais de 2.000 metros de altitude, criando estruturas enormes que parecem desafiar a gravidade. E é aqui que começa o desafio. Para obter o mel louco,
coletores locais precisam escalar falésias altíssimas, usando apenas escadas de bambu improvisadas e cordas simples. E não estamos falando de uma subidinha qualquer. Muitas dessas colmeias estão a mais de 100 metros de altura. A coleta é uma verdadeira operação de risco. Primeiro, os coletores sedam as abelhas com fumaça, o que ajuda a reduzir os ataques, mas não elimina o perigo. Depois, com varas longas de bambu, eles removem as colmeias e as deixam cair em cestos preparados no chão. E se você acha que só o desafio físico já é suficiente, adicione a isso o fato de que essas abelhas não vão embora sem lutar. Os coletores enfrentam inúmeras picadas dolorosas, que podem até ser fatais em casos extremos. Dá para imaginar ser atacado por um enxame de abelhas e não poder correr? Número 5. Primeira arma biológica conhecida. Com uma coloração avermelhada e um gosto um pouco mais amargo, esse mel se destaca entre os inúmeros tipos produzidos no mundo. E sabe por quê? Lembra da história da ursinha chapada que mencionamos no início? Pois é, o segredo está nos efeitos alucinógenos que podem deixar qualquer um completamente fora de órbita. E acredite ou não, esses efeitos alucinógenos já foram usados como a primeira arma biológica registrada na história. Um dos primeiros relatos sobre o mel louco vem de Xenofonte de Atenas, historiador, soldado e aluno de Sócrates. Em sua obra Anábase, ele narra um episódio ocorrido em 401 a.C., quando um exército grego, sob seu comando, retornava de uma campanha vitoriosa contra os persas. Durante a travessia da costa do Mar Negro, próximo à região de Trabzon, no atual nordeste da Turquia, os soldados encontraram colmeias locais e decidiram provar o mel. O resultado? Um desastre completo. Xenofonte descreve: todos os soldados que comeram dos favos perderam os sentidos, vomitaram e foram afetados pela purga. Aqueles que comeram pouco agiam como homens embriagados, enquanto os que comeram muito ficaram como loucos ou à beira da morte. O exército, antes invencível, ficou incapacitado. Homens desorientados, deitados no chão, sem condições de se mover ou lutar. Felizmente, segundo Xenofonte, nenhum morreu, e após alguns dias, eles recuperaram suas forças. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Em 67 a.C., na mesma região, os romanos de Pompeu, o Grande, foram menos afortunados. Durante uma perseguição ao rei Mitrídates do Ponto, os persas estrategicamente deixaram potes cheios do mel louco no caminho das tropas romanas. Sem saber do perigo, os romanos consumiram o mel e, em pouco tempo, estavam desorientados e vulneráveis. Aproveitando a oportunidade, o exército persa lançou um ataque fulminante, resultando em mais de 1000 baixas romanas e uma das derrotas mais humilhantes da história. E agora, você deve estar se perguntando: mas como essas abelhas conseguem produzir algo tão potente e perigoso ao mesmo tempo? A resposta está na natureza fascinante do Himalaia. Número 6. Substância alucinógena. Os efeitos psicoativos do mel louco provêm não das abelhas, mas daquilo de que as abelhas se alimentam em certas regiões. Um gênero de plantas com flores chamado rododendros. O rododendro é uma planta arbustiva que chega a cerca de 1 metro de altura, abundante na região, mas que pode ser cultivada em lugares com luz do sol abundante. Se as abelhas se alimentam de néctar de rododendro suficiente, o mel vermelho lama que elas produzem tem um cheiro forte e um sabor amargo. E para os mamíferos, tem um efeito alucinógeno dependendo das doses. Uma pequena colherada sozinha ou tomada com água quente ou leite fervido é suficiente para induzir a um estado levemente alucinógeno ou eufórico. Número 7. Efeitos do mel alucinógeno. Consumir o mel louco é como embarcar em uma viagem, literalmente.
embora seja usado há séculos em tratamentos de doenças como diabetes, artrite e distúrbios gastrointestinais, ele também é conhecido por suas propriedades afrodisíacas. Na Turquia, onde é chamado de deli bal, a substância é valorizada como um elixir capaz de melhorar o desempenho físico e mental. No Nordeste da Ásia, acredita-se que ele pode tratar disfunção erétil, o que talvez explique por que a maioria dos casos de intoxicação envolve homens de meia idade. Mas, como tudo na vida, o segredo está na dose. Uma colherada a mais pode transformar os benefícios em um verdadeiro pesadelo, e experiências postadas no site da organização sem fins lucrativos de pesquisa psicodélica Erowid.org não parece muito atraente. Um usuário disse que não recomendaria nem tentar. Outro usuário sofreu envenenamento por mel, escrevendo que os sintomas podem parecer fatais e que eles esperam que seu relatório possa ajudar algum pobre coitado por aí a não cometer o mesmo erro. Entre os sintomas de envenenamento estão ardor na garganta, vermelhidão nos olhos e pele, náuseas, vômitos, visão turva ou até cegueira temporária, tonturas, alterações no ritmo cardíaco e, em casos mais graves, perda de consciência. Esses efeitos geralmente aparecem dentro de 2 horas após o consumo e, felizmente, desaparecem em cerca de 24 horas sem necessidade de intervenção médica. Ainda assim, vale lembrar que cada organismo reage de forma diferente e o risco não deve ser subestimado. Na dúvida, lembre da ursinha chapadona ou do rapaz sendo carregado. Número 8. O mel hoje. Você lembra quando falamos do perigo envolvido na coleta do mel louco? Pois é, agora vem a parte que faz tudo isso valer a pena: o lucro. E não é qualquer trocado, viu? Para os coletores ousados o suficiente para enfrentar alturas absurdas e abelhas furiosas, o retorno financeiro compensa, ou pelo menos tenta. 1 quilo desse mel raro pode custar cerca de $360 nas lojas da Turquia. No mercado negro asiático, meio quilo pode ser vendido por $60, segundo a National Geographic. Agora, compare isso ao mel comum, e dá para entender o motivo de tanta gente continuar arriscando a vida por essas colmeias. Mas não pense que o desafio se resume a alturas e falta de equipamentos de proteção. O mundo moderno está dificultando ainda mais a vida desses coletores. Com as mudanças climáticas, as abelhas estão perdendo espaço. Cursos d'água estão secando por causa de projetos hidrelétricos e chuvas irregulares. Para piorar, os pesticidas usados nas plantações próximas estão exterminando esses insetos incríveis. E o impacto disso é gigantesco. Há 10 anos, uma aldeia como Dud Bahadur podia coletar até 1.000 litros de mel por temporada. Hoje, se conseguirem 250 litros, já é motivo de comemoração. E tem mais. O Nepal está enfrentando recordes de incêndios florestais. Este ano, foram mais de 4.500 focos de incêndio, quase o dobro do ano anterior, segundo o governo. Fica cada vez mais difícil para as abelhas sobreviverem e, consequentemente, para os coletores manterem a tradição. Ainda assim, o fascínio pelo mel louco continua. Influenciadores e jornalistas do mundo todo vão ao Nepal para testemunhar essa perigosa coleta e, claro, experimentar o famoso mel. Mas agora a pergunta que não quer calar: você teria coragem de provar? Conta pra gente nos comentários. Se você curte explorar curiosidades como essa, fique ligado para mais histórias incríveis desse nosso belo mundo. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima aventura.